Olá pessoal, chegamos à nossa quarta parte do sistema urinário, é a parte final do nosso sistema. Bom, vamos lá. Antes da continuação, gostaria de nos situarmos em relação ao sistema. Nós já vimos, pessoal, que esse sistema urinário ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Até então, nós já fizemos o nosso estudo dos rins, suas características, sua estrutura interna, e agora nós vamos passar para o outro componente, pessoal. Nós vamos estudar nessa nossa última videoaula os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho da urina. Após as 3 etapas da formação da urina nos néfrons, que nós vimos na aula anterior, a urina chega nos túbulos coletores. Depois, essa urina ela goteja das papilas renais e vai penetrar nos cálices menores. Então, nessa sequência aqui, pessoal, néfrons, túbulos coletores, papilas renais, e aí elas, nesse momento, elas está gotejando lá nos cálices renais menores. Esses, por sua vez, confluem para os cálices renais maiores, que também vão confluir para a pelve renal. Portanto, a urina chega nesse momento, lá na pelve renal. Desta pelve renal, a urina ela é transportada para a bexiga urinária através dos ureteres, que é o objeto de estudo nosso nesse momento. Um ureter para cada um dos rins. Então, nós temos um ureter servindo para cada um dos rins. E, por contrações peristálticas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que os ureteres são tubos musculares, então eles sofrem contrações peristálticas, e também tem a ajuda da pressão hidrostática da urina, além da ação da gravidade, que vão também contribuir para que essa urina saia, desça através dos ureteres e chega lá na bexiga urinária. Bom, por definição, nós temos os ureteres definidos como sendo tubos musculares que unem os rins até a bexiga urinária, ou seja, num trajeto descendente, desembocando nesse órgão, nessa bexiga urinária, pelos chamados ósteos dos ureteres. Então, nós temos cada um dos ureteres desembocando dentro da bexiga urinária, nessa abertura chamada de ósteo. Então, nós temos 2 ósteos, porque nós vamos ter 2 ureteres. Bom, em virtude desse trajeto, cada ureter apresenta 2 partes. A primeira parte é chamada de parte abdominal do ureter, ou seja, aquela parte chamada abdominal vai ser justamente aquela que se encontra mais próxima do rim. Já a outra parte do ureter, chamada de pélvica, é aquela que está mais próxima da bexiga urinária. Então, em função desse trajeto descendente de cada um dos ureteres, ele apresenta essas 2 partes. Novamente, nessa figura, a gente pode ver, além dos componentes aqui do nosso sistema urinário, rim direito e esquerdo, ureteres, respectivos em relação aos rins, um para cada rim, ureter direito, ureter esquerdo, e aí a gente visualiza aqui, esta parte mais superior que se encontra mais próxima do rim é a parte abdominal do ureter, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Essa outra parte, pessoal, que está mais próxima da bexiga urinária, já é chamada de pélvica. Só para concluir em relação aos componentes, o outro componente é a bexiga urinária e o último componente é a uretra, que nós veremos daqui a pouquinho. Bom, um detalhe que eu falei para vocês agora são os chamados ósteos dos ureteres. São essas aberturas aqui,
de um lado e do outro, ou seja, direito e esquerdo, correspondente à abertura de cada um dos ureteres na bexiga urinária, tá? Então, nós vamos visualizar 2 ósteos dos ureteres dentro, né? Aqui é a face interior, né, da bexiga urinária, ósteos dos ureteres. Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da bexiga urinária, né? O nosso próximo componente, bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão muscular, oco e cavitário, né? A bexiga precisa ter essa cavidade, por quê? Porque ela vai ser utilizada no armazenamento temporário da urina, né? A urina vai ficar armazenada dentro dessa cavidade. A bexiga, ela está localizada no assoalho da cavidade pélvica, posteriormente à sínfise púbica. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. Nos homens, essa bexiga urinária está localizada diretamente à frente do reto e nas mulheres está na frente da vagina e abaixo do útero. Na sequência, a gente mostra para vocês. Bom, primeiro, aqui a gente visualiza, né, uma bexiga urinária, ela está aberta, né, para mostrar o quê? A cavidade, né, mostrar que é um órgão oco, que é um órgão cavitário, né, nesse interior aqui que vai ficar armazenada temporariamente a urina. Bom, podemos visualizar também, que eu já mostrei anteriormente, o ósteo do ureter, tanto desse lado, né, essa abertura aqui do ureter na bexiga urinária, como também deste outro lado aqui, certo? Na bexiga urinária. Bom, pessoal, voltando aqui para mostrarmos a localização da bexiga urinária. Aqui dá para a gente visualizar, né? É um homem, então a gente tem, aqui é anterior, aqui é posterior. Aqui a gente tem a sínfise púbica, vocês devem estar lembrados que a gente tem a sínfise púbica, né? Aquela articulação anterior em relação aos ossos do quadril. Atrás da sínfise púbica, nós temos a presença do órgão cavitário, bexiga urinária, né? Aqui, posteriormente à sínfise púbica. E ela fica também localizado anteriormente ao reto, tá? Então, nós temos o reto aqui sendo mostrado, né? E a bexiga urinária no homem posicionada neste local aqui, tá? Novamente mostrando aqui a cavidade. Já nas mulheres, a figura está ao contrário, né? Aqui agora é o anterior, aqui é posterior, novamente mostrando a sínfise púbica, a bexiga urinária posicionada atrás da sínfise púbica e abaixo desse órgão aqui, que nós falaremos no nosso próximo sistema, que é o útero, né? Esse canal aqui, ó, é o canal vaginal, né? A vagina. Então, a bexiga fica à frente da vagina, certo? Então, nós temos aqui mostrando, né, a bexiga urinária na mulher. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora em relação ao formato, a forma desse órgão relacionada com a quantidade de urina presente. A forma do órgão depende da quantidade de urina que esse órgão contém. Ou seja, pessoal, quando a bexiga urinária estiver levemente distendida, torna-se esférica e, à medida que o volume de urina aumenta, assume uma forma de pera, certo? Então, ela adquire, né, diferentes formas em função da quantidade de urina lá presente. E ela ascende na cavidade abdominal, pessoal. O que é isso? Ela sobe um pouquinho, né, ocupando ali a cavidade abdominal.
Quando a bexiga urinária está vazia, ela parece um balão vazio, certo? A bexiga ela pode conter de 600 a 800 ml de urina, sendo menor nas mulheres em função da presença do útero logo acima dela, certo? Nós já mostramos ali a presença do útero. Bom, agora, pessoal, nós vamos passar para o outro componente, né? O último componente do sistema urinário, que é a uretra. A uretra, pessoal, é um tubo muscular que sai da face inferior da bexiga urinária e transporta a urina dela para o meio externo, né? Então, serve para esvaziar, né, a bexiga urinária. Sai da bexiga urinária e vai ser jogada no meio externo. Na junção da uretra com a bexiga urinária, a gente tem a presença do chamado esfíncter interno da uretra, que tende a manter a uretra fechada. A abertura e o fechamento desse esfíncter são involuntários, pessoal. Não depende da nossa vontade, do nosso controle, né? Da nossa consciência. Abaixo desse esfíncter interno da uretra, nós vamos ter o chamado esfíncter externo da uretra, que é composto de músculo esquelético e está sob o controle voluntário, né? Então, são diferentes, deu para a gente perceber aqui. Enquanto a gente tem acima o esfíncter interno da uretra, que é involuntário, a gente tem abaixo um outro esfíncter, que é o esfíncter externo da uretra, que esse é voluntário. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o processo da micção, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais como que funciona, né, a ação desses dois esfíncteres aí relacionado com a saída da urina. Bom, pessoal, nós temos também, em relação à uretra, a gente pode falar das diferenças entre a uretra masculina e a uretra feminina, tá? Tanto nos homens como nas mulheres, a uretra ela serve como via para eliminar a urina do corpo, certo? Então, seja homem ou seja mulher, tem essa função aqui, eliminação da urina, tá? Estamos falando da uretra. Porém, a uretra masculina, ela também serve como um canal através do qual o sêmen é ejaculado. Então, é um canal que, no homem, além de passagem de urina, serve também para a passagem do sêmen. Além disso, a uretra masculina, ela difere da uretra feminina em função do seu comprimento, ou seja, a masculina ela é mais comprida em função da presença do pênis. Bom, pessoal, deu para perceber aqui que a gente tem, né, tanto diferenças morfológicas como diferenças fisiológicas aqui entre as uretras masculina e feminina. As duas servem para eliminar a urina, porém a masculina também elimina o sêmen. E a diferença morfológica é em relação ao tamanho, né? A uretra masculina ela é mais comprida porque ela percorre ali todo o interior do pênis. Vamos ver aqui, pessoal. Aqui novamente com a figura masculina. Na base inferior aqui da bexiga começa-se a uretra e ela percorre aqui todo o interior do pênis. Então, ela é bem mais comprida do que a uretra feminina, tá? Bem mais curta aqui, né? O seu trajeto da base da bexiga até o meio externo. Bom, pessoal, para finalizarmos o nosso estudo sobre a uretra, precisamos ver esses outros dois últimos detalhes. Ósteo interno da uretra e ósteo externo da uretra. A comunicação da bexiga urinária com a uretra se dá por esta abertura chamada ósteo interno da uretra. E a comunicação da uretra com o meio externo se dá por essa abertura chamada de ósteo externo da uretra. Então, vamos ver nas figuras aqui onde que eles estão localizados.
Aqui no masculino, nós temos o ósteo interno da uretra, aqui no final da bexiga urinária, né, comunicando bexiga urinária com a uretra. E o ósteo externo comunicando o final da uretra com o meio externo. No feminino, também se dá da mesma forma. Nós temos o ósteo interno, né, essa abertura que comunica bexiga urinária com uretra, e o ósteo externo que comunica a uretra com o meio externo. É isso aí, pessoal. Bom, agora vamos falar da micção, né? O que vai ser essa micção? Micção, pessoal, é o fato, né, é o processo, né, de eliminação da urina. Então, assim, à medida que a bexiga urinária se enche, ou seja, quando o volume da bexiga ali ultrapassa ali os 200, 400 ml ali mais ou menos de urina, as suas paredes elas são distendidas, vão estimular os receptores no interior dessas paredes e são transmitidos, né, impulsos sensitivos para a medula espinhal. Aí esses impulsos eles vão se propagar, vão se desencadeando o reflexo dessa micção, né? Essa saída da urina. Que vai acontecer, pessoal? Quando a gente tem, né, essa estimulação, acontece a contração da bexiga urinária junto com o relaxamento do esfíncter interno da uretra. Tá? Aí você vai ter, por consequência, depois, né, acontece também o relaxamento do esfíncter externo da uretra, e aí, por consequência, nós vamos ter o esvaziamento da bexiga urinária. Vamos olhar aqui novamente nessa figura, pessoal. Então, nós temos aqui a bexiga urinária, tá? A uretra. Circundando a uretra, nós temos nessa parte superior o esfíncter interno da uretra, e aqui abaixo o esfíncter externo da uretra. Então a urina vai chegando aqui, vai desembocando dentro dessa cavidade aqui, que é a bexiga urinária, estimula então os receptores aqui das paredes, né, dessa bexiga, aí vai fazer o músculo da bexiga aqui contrair e quando esse músculo contrai da bexiga na tentativa de expulsar essa urina do seu interior, o sistema nervoso também manda fazer o relaxamento do esfíncter interno da uretra. Tá? Porém, pessoal, não podemos esquecer que a gente tem o esfíncter externo da uretra. Esse é involuntário, mas esse nós vimos que ele é voluntário. Então, a abertura e o fechamento desse esfíncter, ou seja, o controle da saída dessa urina depende ali da nossa vontade. Então, a gente aprende a utilizar esse esfíncter externo e a gente controla, né, a saída dessa urina. Esse esfíncter, uma vez fechado, ele suporta fortes contrações da bexiga urinária, muito embora o esfíncter interno já esteja aberto. Tá? Aí, a hora que você relaxa esse esfíncter externo, a urina sai. Esse processo, né, de saída da urina é o que nós chamamos de micção. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa videoaula e dessa forma concluímos, né, o nosso sistema urinário. Até a próxima!